Amiga do céu, cheguei na balada, é uma fugida, mas tô bem. Fica tranquila, tá? A gente vai fazer mó legal. É esse o espírito, amiga. É esse o espírito. A gente faz o que pode, do jeito que der. Prontas. Eu tô prontas. Se você tiver prontas, estamos prontas e começamos agora. Aliás, prontas não. Prontra. Hã? Ah, tá, já tá gravando. Ah, oi, prontas, prontas trotrais. Só doida. Sim, tá gravando. Nossa, então vamos começar, né? Como que começa uma conversa assim? A senhora que é a boa das entrevistas? Amiga, acho que vale começar apresentando, né? Vamos apresentar-nos, te apresentar na Quem é Leona Job? Quem é Leona Jobs. O que você gostaria de dizer como apresentação sobre você? Tá gravando. Então, gente, bom, tudo bom, planeta Terra? Como que vocês estão? Conta aí o que vocês aprenderam essa semana de bom. Eu sou Leona Jobs, sou aqui de São Paulo, capital, SP City. Sou uma artista brasileira, tenho 33 anos. Sou multiartivista, na verdade. E atriz, diretora, roteirista, canto, danço. Eu faço aquilo tudo que eu quiser porque eu posso, né, queridos? Abusada! Faz tudo aquilo que bem entender. Amiga, é verdade. A senhora tem 33, né? Eu tenho 35. Eu tava tentando me lembrar essa semana qual era a nossa diferença de idade. Porque nós fazemos aniversário no mesmo dia, né, Bia? A gente podia ser irmã gêmea. Pois é, Gemini loucas elas. Gemini loucas elas! Irmã, mas somos gêmeas. Eu sou a Raquel. E você é a Ruth. Eu não me lembro exatamente quem era a boa e quem era a má da história Ruth e Raquel, mas venhamos e convenhamos cá entre nós, acho que não interessa, porque ninguém aqui é boa, tá? Nós somos duas malvadas. Boas. Só a beleza e a gostosura, meu amor. De resto, malévolas. Muito más. Mas espera, continuando o assunto astrológico, eu queria perguntar, amiga, você sabe? Eu não entendo nada de astrologia, mas eu queria tentar traçar alguns parâmetros astrológicos. Gemini louca com ascendente Sagitário e a Lua em Escorpião. Apesar de sermos gêmeas univitelinas, a gente tem muitas diferenças. E aí eu não entendo nada de signo, de astrologia, mas como que é? Eu sou geminiana com ascendente em gêmeos e acho que a minha lua é em aquário. A sua, eu esqueci, você falou ascendente em Sagitário e a lua em escorpião. Eu acho a senhora uma pessoa muito decidida, muito focada. A senhora tem feito muitas coisas agora durante esse tempo de quarentena, né? Do início até agora que a coisa tem se prolongado. Caralho, amiga, a senhora é gêmeos com gêmeos e Lua em Aquário. É muito ar envolvido. Você é muito volúvel, você é muito livre, você é muito desbravadora. Essas coisas assim, sabe, amiga? Eu sou gêmeos com Sagitário, que são opostos complementares. Então, assim, é meio sempre ali ou cá. Mas isso é positivo. Agora, a minha lua em Escorpião, amiga, é babalite. Águas profundas, lua é sentimento, sabe? Assim, então eu sou. Esse meu lugar, assim, dos sentimentos são sempre muito profundos. No like. Tô dizendo isso porque eu especificamente, início de quarentena, no meio da coisa quarentênica, eu entrei num processo muito sabotânico. Eu entrei numa coisa muito assim, me fechei bastante, dei uma pausada grande nas coisas, justamente por me sentir meio depressiva, meio chateada com o mundo. E eu queria te perguntar se esse tipo de sensação de se auto-sabotar, de querer, de se achar incapaz, de ficar depressiva, isso é uma coisa recorrente também na senhora? Mas sim, amiga, estou aí trabalhando muito nessa pandemia. Não parei. O movimento é esse, a gente não pode parar. E identifiquei que era um movimento para trabalhar também internamente, sabe? Fiz todo esse trabalho aí bonitinho. A senhora conversou com suas sombras? Conta pra irmã. Sim, amiga, eu conversei muito com as minhas sombras. Quer dizer, eu não sei se eu conversei com as minhas sombras. Eu acho que eu entrei, eu me tornei a minha sombra, na verdade. Amiga, eu acho esse processo sabotador muito natural nisso tudo que a gente iniciou, né? Que é uma pandemia, tipo, o mundo parou
Então você se vê um pouco sem futuro. E aí como que você faz, entendeu? Então naturalmente o sistema fez com que a gente começasse a entender, pra que eu vou tentar fazer qualquer coisa ou aquela coisa, sendo que parece que a gente não tem mais tempo pra frente, sabe? E natural também a gente assistir tantas mortes, tanta desgraça e ir desacreditando. Mas eu acho que esse era um processo muito poderoso pra gente se apegar, de identificar o que pode ser. Vai que é o fim do mundo, entendeu? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Verdade, esse processo todo de caótico, de entrar num poço pra depois se perguntar, e aí, o que que eu vou fazer, travesti, se me resta apenas um dia? Aliás, amiga, acho que isso é um tema legal da gente levantar aqui. O que você faria se o mundo inteiro fosse acabar? Sabe? Essa reflexão, assim, do que sou, do que sei, do que faço de mim, do que faço do outro, do que tô fazendo do mundo. É muito doido. Você tava comentando sobre a gente não parar na pandemia e eu gravei uma série 100% remota exatamente na pandemia, 12 personagens. A gente gravava cada um das suas casas, fazia todas as reuniões remotas e o tema era exatamente esse movimento de fim do mundo. E aí ontem no penúltimo episódio foi questionado isso, né? O fim do mundo chegando, eles recebem uma notícia que amanhã é o fim do mundo. E aí, mana, comecei a chorar pensando assim, real, o que seria do fim do mundo e o que eu faria e o que eu já fiz, sabe? O que você acha disso? Pois é, bem isso, eu tava tocando nesse assunto da série também, de vocês. Eu ainda não assisti ela, assim, os vários episódios, eu dei uma olhada agora de manhã a um dos últimos capítulos que tá ali, que era exatamente você com o João, se não me engano, a Lilith com o João. E aí tem o próximo capítulo que seria a coisa do fim do mundo, que eu não vi inteiro. Eu não sei, amiga, olha, o que eu penso disso. Tem algumas coisas que eu pensei aqui agora. Eu não sei o que eu faria se fosse o fim do mundo. Eu não sei se eu faria a louca e começaria a fazer tudo que eu sempre tive vontade e não fiz ainda, ou se eu iria ficar acuada quietinha. O que eu fiz agora durante a pandemia, que foi, de certo modo, né, um apontamento de um fim de mundo, um tipo de fim de mundo, eu acabei me acuando, eu fiquei quietinha, eu tentei ficar mais quietinha. Ao mesmo tempo, isso também me traz a memória de quando eu descobri ser soropositiva. Isso já faz 11 anos. E pra mim aquilo ali também foi uma espécie de fim do mundo. Na época, quando eu descobri, era tudo... Bom, a tecnologia que existe hoje não era tão avançada quanto agora, apesar de que já estávamos bem avançadas, né? Era 2009. Mas eu lembro de me sentir assim, poxa, e agora? Eu acho que eu não tenho tanto... Talvez eu não tenha mais tanto tempo. O que será que eu vou fazer? Eu tive um primeiro momento também de me acuar, mas depois de um tempo eu comecei assim a arregaçar, eu comecei a me divertir. Eu não planejei muito e acho que agora nessa pergunta, o que eu faria na coisa de fim de mundo, eu sou uma pessoa que eu não sei me planejar muito, assim. Eu acho que eu tentaria explodir as coisas. Quer dizer, não explodir as coisas, mas no sentido assim de me extrapolar, porque em muitos momentos a gente fica assim, eu gostaria de experimentar aquilo, gostaria de tentar isso, mas a gente fica adiando. E às vezes a gente precisa de uns supapos como esses pra tomar mais iniciativa. Mas, volto a dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho um tempo mais demorado das coisas. Eu demoro pra realmente ir, de fato, para aquela experimentação, aquela coisa que eu precisava. Eu também fiquei aqui pensando que essa coisa de fim de mundo, né? A gente, enquanto indivíduos, é uma coisa. Agora, o que as instituições, o que o entorno, o que o mundo lá fora tem feito, muitas das coisas têm me assustado, né? Os nossos dirigentes governadores e as pessoas com mais poder, elas têm meio que cagada... Bom, elas têm garantido delas, né? E o resto muito que se foda. Amiga, ainda falando sobre o negócio do fim do mundo, né? É muito interessante porque a gente é muito burro, né? O ser humano é muito burro. Para e pensa. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Pra gente morrer, tem uma questão do tempo, né? Quanto tempo vai ser? Então, essa é a incerteza. A gente tem certeza que morre, mas não tem certeza de quando é, do tempo que é. E aí a gente não elabora esse processo do tempo, sabe? A gente não fica
preparando esse tempo para ele ser um tempo positivo. Muito pelo contrário, a gente está nesse movimento de acabar com esse tempo. E aí quando a gente chega nesse movimento de tipo, epa, caralho, presta atenção, vocês estão acabando com o mundo, ou amanhã é o fim do mundo, a gente buga, a gente paralisa, entendeu? Acho isso muito doido. Interessante você dizer o lugar do soro positivo, porque é muito real, né? Quando você recebe uma notícia dessa, né? Penso eu, e você tá expondo, você buga, você pensa, porra, não tenho mais tempo, e aí você. Mas aí no seu caso, né, Geminiana com Gêmeos e Lua em Aquário, a senhora é muito livre. Quando você conseguiu se alimentar desse processo e aí o instinto de vida grita, o que você fez? Você foi rodar o mundo, você foi construir a sua narrativa artística, você se permitiu adentrar um espaço da arte muito poderoso que é a performance, que é aquele lugar assim, é uma vertente da arte que não tem muito roteiro, assim. Existe o roteiro que o artista faz, mas ao mesmo tempo você depende do público, né? Você depende do outro, você depende do incerto. Então, assim, penso eu que isso é muito valioso para o indivíduo, ter contato com esse tipo de amanhã o mundo vai acabar, pra gente poder ter um tipo de evolução, sabe? Muito interessante. Ô, Amica, e falando em sombras, falando em fins de mundos, eu tô aqui pensando na coisa de processos criativos e essas mudanças em processos criativos que têm acontecido. Porque, bom, eu sou uma pessoa que enquanto performer, eu me relacionava sempre muito com a coisa de público. E hoje em dia, talvez isso tenha sido uma das coisas que tenha me brecado muito, porque como criar esses processos criativos agora através da coisa internética, pra mim foi uma grande pira. Tipo assim, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, assim, nossa, essa coisa da pandemia mudou muito as nossas maneiras de processos criativos e eu ainda tô tentando entender esses reajustes. Como você tá pensando nisso? De agora para um futuro longo, próximo. Porque eu acho que um retorno a como a coisa era não vai, né? E talvez seja para bem mesmo, para uma coisa legal. A gente tá tendo que reentender outras formas de fazer, né? E aí também qualitativamente, como que é o caráter. Não qualitativo de que se é bom ou se é ruim, mas o caráter desse material, como que a gente tá criando isso, como que a gente vai criar e como que a gente recebe, como que a gente incorpora isso. Estaremos virando realmente cybercorpos finalmente? Alô? Falando sobre esse posicionamento do humano, do que vai ser daqui pra frente, principalmente artisticamente, né, nesses processos artísticos, eu em particular, amiga, estava envolvendo e envolvida muito já com o cinema, com as artes visuais, né? E aí, com o audiovisual. E aí, pra mim é isso, eu continuei acontecendo, né? De uma certa forma, eu tô em casa, tô com internet, tô com equipamento, então, ok. Mas quando eu vou pensar num todo, você veio com um discurso aí de falando que a gente vai encontrar novas maneiras de acontecer, e isso é positivo e tal. Amiga, eu não acho. Eu acho que o ser humano é burro, eu acho que ele vai persistir ainda nos erros do passado. A sensação que eu tenho, pelo menos aqui no Brasil, né? Tipo, faz, sei lá, mais de um mês que parece que as coisas começaram a voltar ao normal e as pessoas saindo na rua e nem aí para os 1.000 mortos por dia, já passamos de 100 mil mortos e tal. Então me parece que daqui a pouco volta tudo ao normal, normal mesmo, assim. Eu acho que tem umas coisas que se alteraram por uma questão de cuidados e eles, sei lá, pensaram aí nesse futuro, mas ao mesmo tempo o capitalismo ele é cruel, ele é perverso, sabe? Se ele puder retomar o que ele tava, como ele tava, pra não ter mais gastos e só lucros, eu acho que volta ao normal, assim, tranquilíssimo. Mas nós, amigas, enquanto artistas que somos e pensadoras do futuro, até pelo fato de sermos pessoas trans, né, de termos transicionado e transicionado a forma de pensar, o mundo também, né, que a gente vive, penso eu que somos as grandes figuras para alterar mesmo o sistema, assim, sabe? Eu fico pensando muito sobre isso. É muito difícil porque tá tudo muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente não para. Como a senhora falou, porque pelo fato de ser performance, né? Tem esse lugar de se ver real, oficial, parada, mas ao mesmo tempo vira e mexe e eu tenho certeza que você vai encontrar aí maneiras de acontecer performaticamente nesse tempo, nesse momento. E essa coisa que você fala do capitalística, de se apropriar e gerar dinheiro, voltar ao normal ou não, de qualquer maneira, mesmo com esse processo que a gente está vivendo
a coisa capitalista que eles têm se apropriado cada vez mais, porque, por exemplo, é, me parece muito mais conveniente para as instituições artísticas e o caralho a quatro, ou de mídias, utilizar esse modo aqui que a gente está fazendo. Todo mundo, cada um na sua casa, eles não gastam dinheiros. É uma economia, de certo modo, e lucro para eles, porque eles já sabem como ganhar dinheiro com a internet, com a mídia, com os nossos corpos, sem que a gente esteja lá presencialmente, né? Para mim, parece uma. Estão reciclando a gente ao máximo por aqui. E aí é isso que eu fico me perguntando, como que a gente começa a se apropriar mais e mais e mais e que a gente não fique só vítima dali. Eu não sei, eu não tenho muitas respostas ainda. Agora, voltar ao normal ou não, eu não sei, mas eu sei que mais e mais as pessoas, especialmente o traviarcado brasileiro, tem se apropriado muito, de uma maneira muito boa, da coisa midiática, internet, celular e tarará, lives e afins, para passar o recado. Eu não vejo esse movimento tão forte aqui. Eu vejo aí, como sempre, o Brasil consome muita internet e produz muita internet. Mano, eu também não tenho muitas respostas, não, mas intuo que uma boa maneira disso é a gente tomar o poder. É a gente colocar travesti, colocar pessoas pretas, colocar mulheres, colocar corpos dissidentes no poder, entendeu? Aqui no Brasil é genuíno isso que a gente conseguiu fazer. Por mais que o Bolsonaro entrou no poder, a gente também colocou 3 mulheres trans, travestis, pretas no poder. Erika Hilton, Erika Malunguinho e Beyoncé, né? Agora também nessas novas eleições aqui, para prefeita e vereador, Erika Hilton tá indo se candidatar, está como já candidata, e estava a Alexia como vice esqueci o nome dela, Bi. Da Sâmia. Então, enfim, a gente já está identificando que tem novas possibilidades de adentrar o poder. E só dessa forma que a gente altera, amiga. Alternância de poder. Total, amiga, esse movimento aí é bem, bem bafo e forte, eu tô ligada. O fato dessas travestis pretas estarem nesse movimento aí, eu acho incrível, incrível. E isso é uma coisa que eu acho que a gente vai cada vez mais e mais se fortalecer nesse lugar aí. Né? Que isso se reproduz em diversas partes do mundo. Amiga, boa colocação. Assim, aqui no Brasil, essa tecnologia travesti rolou muito. A gente encontrou total maneiras de continuar acontecendo. Inclusive, por exemplo, o Festival Marcha foi um dos primeiros festivais a acontecer na pandemia com 100% representatividade travesti, transexual, pensada por nós, para nós e feita e produzida por nós, assim, sabe? Foi muito maravilhoso entender. E aí eu faço esse pensamento também sobre esse isolamento que as corpas transvestigêneres sempre estiveram, né? Nós sempre fomos corpas que teve horário para sair na rua, sempre fomos corpas que é negado o afeto pra gente, que é negado o abraço pra gente. As pessoas não querem ficar perto da gente, sabe? Então eu penso que a gente já tava com muita mais com um pensar mais avançado sobre esse lugar, né? Enquanto as pessoas normativas bugaram. E é isso, né, queridinha? Se é a revolução que eles querem, então a gente vai jogar a revolução bem na cara deles. Muito, muito quente, amiga, isso que tá falando, total. A gente já estava acostumada, a gente já tinha essa vivência de estar isoladas, né? De ser canceladas. Então, a gente já tinha a urgência, estava precisando desse momento para virar à tona. Ô, mano, eu queria aproveitar que o assunto tá engendrando por esses lados e queria entrar num assunto que tá na minha cabeça já faz um tempo, que é o disforia. Eu acho que a gente conseguiu entender de outras maneiras e a gente tem conseguido driblar mais esse assunto disforia, né? O sentir-se disfórica. A gente tem entendido como deixar isso pra lá um pouco pra gente trazer outras coisas à tona. Mas, apesar da gente já ter entendido maneiras de não cair nesse lugar, ele ainda existe, né? Ou não? Mano, esse assunto de disforia, ele é muito particular, né? No sentido, cada uma sente ou percebe a sua disforia de uma maneira. Em particular, a disforia do gênero é algo que eu já venci há muito tempo. Eu, em particular, já venci há muito tempo. É isso, entendi que eu não era um homem só pelo fato de ter um pau no meio das pernas. E aí, a partir disso, eu fui fazendo as minhas bruxarias, porque eu falo que isso daqui hoje é uma bruxaria, né, mana?
A gente tomou hormônio, a gente tomou uma poçãozinha mágica pra. Mas a mulher sempre esteve aqui dentro. Aí existem outras disforias, né? Tem disforia de tipo, sei lá, de como você enxerga o seu corpo. Então, com tudo isso, penso eu que os meus lugares de disforia não são tão cruéis quanto de outras tantas, sabe? Ou de outros também, né? A gente tem que falar dos meninos trans também. Eu acho que é algo que a gente tem que falar muito, tem que conversar muito entre nós, porque eu já vejo que novas gerações estão muito mais evoluídas. Tipo, eu faço parte de uma geração que para eu ser mulher eu tinha que arrancar o pipi. E hoje em dia eu já não sinto mais essa necessidade. Eu sou muito contente com a corpa completa que eu tenho, entende? Então isso faz parte de um movimento de trocas e de desbravamentos de pensares, assim. Então sou super a favor que a gente continue a evolução, sem parar. Porque vai eu também, querida, parar com o meu tratamento hormonal e começar a nascer minha barba pra você ver o que acontece. Depressão profunda, amada. Depressão. Apesar do empoderamento que a gente tem, como que ainda se manifesta essa disforia? Como que ela era e como que ela é hoje? Ai, amiga, ela se dava quando eu olhava pro meu corpo e não me percebia uma mulher, coisa que eu sentia no meu corpo. Isso era a grande disforia da minha vida antes da transição. A partir da transição, como eu cheguei visualmente, digamos assim, né, imageticamente para o outro, daquilo que eu queria, por mais que eu tivesse alcançado, ainda existia questões, como por exemplo, se eu fosse sair com um homem, eu ainda sou uma mulher com pau. No decorrer desse processo, eu fui encontrando parceiros que, tipo, me ajudaram a aceitar o meu corpo fora a minha aceitação a partir das trocas com as minhas, principalmente com as novas, sabe? Com uma geração mais aberta para esse lugar corporal, assim, de aceitar mesmo. E aí hoje, amiga, assim, a minha disforia é em poder ser, poder sofrer violência por ser o que eu sou, sabe? A violência, por exemplo, tá na rua e sofrer qualquer tipo de violência, ou sei lá, se tá num ambiente que tem aí, tipo, homens que estejam afim, mas a gente tá sempre naquela dúvida, porra, né? Ele sabe lidar com isso e tal. Essa é a minha grande disforia. Porque as outras, mano, eu me sinto bem evoluída já, assim, de ter vencido bastante coisa, sabe? E graças às nossas trocas, assim, a esse empoderamento da nossa corpa, do nosso intelecto, sabe? Se empoderar também das narrativas. Acho que é isso, assim, isso é muito importante. Isso foi muito importante e eu construo isso com as próximas, assim, com as novas que vão chegando, sabe? Eu faço questão de alimentando isso. Nossa, total, concordo em gênero, transgênero, números e graus transexuais, né? Acho que a gente, exatamente por essas coisas que você falou, essas trocas, esse entendimento das nossas tecnologias de identidade, as nossas tecnologias de acoendação, é que tem fortalecido a gente. Eu também faço parte dessa geração que você fala, que eu também, quando eu comecei meu processo de transição, ele também vinha manifestado de uma maneira que eu pensava, a ideia castrativa ainda era muito recorrente na minha cabeça, e é muito incrível como... Eu comecei minha transição quando eu tinha 29 anos, eu já tipo, há 5, 6 anos atrás. E eu acho que a coisa evoluiu muito rápido, sabe? De lá pra cá, o discurso e o desenvolvimento que a gente vem tendo disso está sendo muito rápido. Graças às deusas ancestrais travestis e graças a essa geração batalhadora travesti que vem tomando o poder. Mas esses processos todos que você cita, eu me assemelho muito, sabe? No sentido de que eu tinha processos disfóricos muito grandes e justamente por essas trocas eu hoje em dia também me sinto bem superada, me sinto bem contente com essa corpa completa. Adoro esse termo, essa corpa completa que eu possuo hoje, embora eu ainda perceba, em vários momentos, eu me pego olhando no espelho, eu me pego prestando atenção na minha voz para ver se eu tô soando tão feminino quanto eu deveria. E aí eu fico nessa questão, será possível que esse fantasma... Porque não é uma coisa nossa, né? Porque se fosse só a gente, né, amiga? Eu comigo mesma, eu tô de boa com isso. Eu com as minhas manas, eu tô de boa.
Mas aí a pergunta vem, será que... A pergunta o caralho, né? Porque a disforia, na verdade, ela é muito mais. Não é uma disforia na gente, a disforia está no outro, né? No outro que nos olha e que o medo do outro com relação a gente é que traz a disforia, que na verdade talvez não seja nem nossa disforia, a disforia é deles. Eles têm disforia enquanto a insegurança normativa deles transmitindo sobre a gente. E porque eles estiveram sempre no domínio da coisa, o medo deles eles tentam transmitir o medo deles pra gente sobre esse terror que eles sempre fizeram. É, mano, é total, assim, a gente precisa ter consciência que essas disforias que ainda existem nessa nossa geração que está trabalhando isso, e que é um trabalho árduo, é um trabalho de anos, assim, levaram anos para eu conseguir aceitar a minha corpa da forma que ela é. Levou anos para eu me permitir ficar com um homem trans, para eu permitir ter uma transa e poder usar do meu corpo por completo. Foram anos. Isso é o empoderamento. Isso é, você se permitir a desconstruir aquilo que foi construído na minha cabeça, que foi implantado na minha cabeça pela sociedade normativa cisgênera. Uó! E na verdade, né, esse medo do outro projetado sobre nós tem um nome, né? Ele se chama transfobia. E eles também estão perdidos, amiga. A gente que tem que fazer essa desconstrução neles. Absolutamente perdidos, eles estão absolutamente desse jeito assim, ó. Só pra finalizar, amiga, é uma bosta, porque a gente pode ser tudo na vida menos obrigada, né? Principalmente a ficar doutrinando pessoa cisgênera normativa, ficar ensinando. Mas se a gente não fizer isso, é muito raro que eles vão conseguir fazer processos solos. Então, assim, acho que o importante é a gente ocupar os espaços, sabe? Todos, socialmente falando. Tem que ter médica, tem que ter professor, tem que ter professora, tem que ter, enfim. Se a gente ocupar esses espaços e naturalizar isso, eles param de matar a gente, sabe? Tem que ter a travesti na novela das 9, tem que ter a trans no filme que tá bombando, porque aí a gente naturaliza, eles começam a entender que a gente pode ocupar os espaços e não está só à margem, não é só puta, não é só violenta, não é só tudo aquilo que eles criaram, não? Porque tudo isso é compulsório, certo? A partir do momento que nos negam afeto, nos negam posicionamento social, enfim. É muito sério isso. Katana deixa dessa última fala sua que a gente não é obrigada a nada, mas que a gente ainda desempenha um papel importante nesse processo educativo da cisgeneridade. Isso é uma ótima mensagem para a gente deixar no ar como finalização do nosso bate-papo. Amica, muito obrigada. A gente mantém as nossas conversas. Eu vou ainda por aqui consultando se era sempre que possível, porque eu acho que a série me ajuda a entender muitas coisas. Muito, muito obrigada. E, mana, acho que assim, total, você tem que fazer essas curas a partir da arte, a partir da performance, sabe? E estamos aí pra trocar sobre. Conversas para um outro capítulo. Você mesmo é uma troca muito profunda e que, tipo, ajuda a gente a abrir outros espaços. Queria dizer que, assim, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além.